Olá, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar do funcional, ação e extremal. Mas antes de começar a falar de funcionais, vamos lembrar das funções matemáticas f de x, onde x pode ser uma variável ou várias variáveis. Né? Caso várias variáveis, temos x1, x2, x3 até xn, né? Onde x pode ser coordenada, pode ser também tempo, né? Ou outra variável, pode ser, por exemplo, campo. Então, o importante é que tendo uma função em x de uma variável ou mais, certo? Esta função avalia a partir de um domínio x e projeta uma imagem y, né? Que seria a saída da função, né? Que seriam números reais, números complexos, ou em geral números, né? Números. Então teriam um domínio e uma imagem. No domínio, a gente avalia qualquer termo, né? Pode ser um número ou um intervalo de números, né? Entre A e B, que pode ser infinitos números. Tá? Agora, um funcional é um pouco diferente, né? Um funcional é um operador que avalia várias funções, que pode ser F1, F2, F3, etc. Então, o domínio funcional seriam funções e não variáveis, certo? E a saída de um funcional seriam números, tá? Então, a saída seria números que podem ser reais, complexos, né? Esse in, tá? Então, entre funções saem números, ok? Aquelas funções, por exemplo, f1, pode estar definida por uma variável ou por várias variáveis, né? Xn, né? Ou também pode estar definida variáveis, por exemplo, variável espacial e alguma variável temporal. Tá? Então é importante que trabalhemos funções com uma variável ou funções com várias variáveis e na saída vamos ter apenas números. Tá? Agora, formalizando, um funcional é um conceito do cálculo variacional definido pela operação de funções com o mesmo domínio definido. Isso quer dizer que se eu tenho um funcional e naquele funcional estão entrando várias funções, f1, f2, f3, fn, de uma variável x ou várias variáveis, né? X pode ser uma variável ou pode ser um vetor de variáveis, certo? E cada variável tem que ter o mesmo domínio, né? Tem que começar em A e terminar em B. Então, cada função f1, f2 até fn avaliam os infinitos valores entre A e B. Né? Ok? Então, seria a avaliação dos infinitos valores entre A e B para cada função e a saída funcional seria um conjunto de números. Né? Conjunto de números. Ok? Então, o domínio seria um conjunto de funções, a saída seria um conjunto de números. Tá? Importante que todas as funções de entrada têm que ter o mesmo domínio na variável x. Né? Imagine, por exemplo, que tem uma condição inicial A, que pode ser um ponto no espaço,
e uma condição final no ponto B. Também um ponto no espaço. Então, cada função define uma trajetória. Por exemplo, aqui tem a função f1, aqui tem f2, aqui teria outra função f3, por exemplo. Tá? Vamos supor que dependem de duas variáveis, de x e y. Né? Cada função depende de x e y. Né? Da coordenada x e da coordenada y. Tá? Então, um funcional pode ser utilizado para vários propósitos. Né? Por exemplo, um funcional onde avalio um domínio com f1, f2 e f3, que são as três curvas. Posso avaliá-lo, por exemplo, para medir distância entre os pontos. Né? Distância entre A e B, né? Por exemplo. Então, para cada função, vamos ter a distância para f1, distância para f2 e distância para f3, que vai ser um número. Né? Também posso utilizar um funcional para calcular a energia gasta para ir entre A e B. Né? Energia gasta entre A e B. Né? Mesma coisa, aqui introduzimos as funções, né? Função 1, função 2, função 3. E na saída vai entregar a energia gasta para função 1, função 2 e função 3. Né? Além disso, posso utilizar funcionais para outros propósitos. Né? Por exemplo, para a trajetória óptima. Né? Ok? Então, a ideia de um funcional. Aqui ingressamos as funções, né? f1, f2, fn. E aqui temos o funcional, né? S1, S2, S3 e Sn. Tá? Agora, dependendo da operação matemática, esse funcional, né, vai ter diferentes propósitos. Vamos definir um operador de funcional ou L. Um operador de funcional é uma função matemática que depende da função da variável ou vetor x e também, muitas vezes, na maioria das vezes, depende da derivada da função de x como variável ou x vector. Né? Ok? Então, a função matemática que depende da função e da derivada da função. Certo? Pode ser uma função ou podem ser várias funções. Tá? O importante é considerar as derivadas dela. Tá? Na maioria das vezes, estamos falando de 99%, um funcional é definido pela integral dl. Tá? Não sempre é assim, tá? Mas, na maioria dos casos, um funcional vai ser determinado pela integral desse operador L entre A e B, certo? Que depende das funções em x e depende das derivadas das funções em x. Ok? E em função de dx. Ok? Então, se x é coordenada, aqui vai ser dx de coordenada. Se a função x é tempo, esse dx vai ser um dt, né? Caso a variável for tempo, certo? Então, na maioria dos casos, vai ter essa forma aí, ok? Em algumas exceções, um funcional vai ter outro aspecto matemático, tá? Mas para o propósito do nosso curso, né, vamos considerar essa forma, tá? Essa forma é chamada também de ação, tá? Ação, ok? Na maioria dos casos, essa ação depende de um operador que trabalha em função das energias, né? O operador energético, né? Temos dois operadores energéticos, né?
temos o operador de Lagrange, que seria a somatória da energia cinética menos a somatória da energia potenciais. Né? Esse seria o operador de Lagrange. E temos o operador de Hamilton também, que também depende das energias, que seria a somatória de energias cinéticas mais a somatória de energias potenciais, e também conhecido como operador H. Mas no fundo é o operador L que entra nessa integral aqui. Tá? Na maioria dos casos que estamos trabalhando com essa forma integral, esses operadores são operadores de energia, né? Por isso são chamados de ação. Tá bom? Esta seria então a forma de um funcional, né? O funcional seria S de fx, né? Que também é chamado de ação, né? Agora um exemplo é que vamos determinar um funcional de comprimento de curva. Tá? A ideia é chegar a essa forma integral, né? Essa forma integral, certo? Onde aquele operador L vai estar implícito. Tá? Então uma curva qualquer, certo? Pode ser definida por pequenos segmentos, ¿no? Por pequenos segmentos, onde aquele segmento pode ser recomposto por uma componente em y e uma componente em x, certo? E aqui teríamos uma componente de comprimento. Tá? Se fazemos esse segmento S de comprimento infinitamente pequeno, a gente vai trabalhar com componente infinitesimal de dx e de dy. Tá? Essa é a ideia. Depois, para formar a curva completa, a gente simplesmente faz a integral de ds. Né? Então, por Pitágoras, um ds quadrado seria igual a dx quadrado mais dy quadrado. Né? Agora vamos fazer um truque matemático que se chama parametrização. Para quem não se lembra que é parametrização, é o seguinte. Por exemplo, tenho uma função y igual fx, certo? Onde definimos, por exemplo, x. Estou inventando qualquer função, tá? Por exemplo, 3 vezes lambda, né? Onde lambda seria o parâmetro, né? Parâmetro. E vou definir y como 5x quadrado, né? Ok? Que seria meu fx. Tá? Então, como x é 3 lambda, y ou fx vai ser em realidade 5 vezes 3 lambda quadrado, né? Isso vai ser 5 vezes 9 lambda quadrado, ou seja, ser 45 lambda quadrado. Tá? Ok? Por que utilizo esse parâmetro? Porque quando vou derivar apenas por uma variável, né? Variável lambda, e não preciso ficar derivando na coordenada x e y. Né? E essa vantagem. Posso derivar em função de um parâmetro só. Então, por exemplo, um dx de lambda seria x é 3 lambda, então a derivada com respecto a lambda vai ser 3, não? E a derivada de y de lambda, y vai ser 5x quadrado, que seria 45 lambda quadrado, né? Seria 2 vezes 45, 90, né? Vezes lambda. Então fica mais fácil derivar, né? Certo? Derivo tudo com respecto a lambda. Tá? Então, essa é a vantagem de parametrizar. Tá? Então, para isso, vou dividir
o valor infinitesimal de S, né? E dividido por d lambda, né? Aí vou ter dx quadrado mais dy quadrado dividido por d lambda quadrado, né? D lambda quadrado. Tá? Eu posso separar aqui ds quadrado, d lambda quadrado igual dx quadrado dividido por d lambda quadrado mais dy quadrado dividido por d lambda quadrado, certo? Esse d lambda quadrado posso pasarla multiplicando para acá, ¿no? Para el lado derecho, entonces ficaria ds quadrado igual dx de lambda quadrado mais dy de lambda quadrado, tudo isso multiplicado por d lambda quadrado, tá? Lembrem que dx quadrado de lambda quadrado, por exemplo, é a mesma coisa que dx de lambda ao quadrado, tá? É por isso que fiz esse passo, tá? Agora, para eliminar aquele quadrado, posso fazer raiz quadrada desse lado, certo? Ok? Então ficaria ds igual raiz quadrada de dx de lambda quadrado mais dy de lambda quadrado de lambda quadrado, certo? E aqui posso integrar em ambos lados, né? Aqui e aqui. Logo, esse, que seria o funcional ou ação, né? Vai ser igual dx de lambda quadrado mais dy de lambda quadrado de lambda, né? Esse lambda foi embora, né? Esse lambda quadrado foi embora aqui, raiz, né? E tudo isso integral entre A e B, né? Então, formalizando, o funcional de comprimento de curva seria essa expressão, né? Onde esse termo aqui seria o funcional, né? E aqui, esse termo em raiz seria o operador L, né? Seria o operador L da função x de lambda e dy de lambda, tá? Vamos testar esse funcional, por exemplo. Vamos calcular o comprimento de curva de um círculo, certo? Com parâmetro de ângulo de arco, né? O nosso parâmetro lambda seria o ângulo θ, certo? E com um rádio r, né? Agora posso expressar a coordenada x como r vezes cosseno de lambda, né? O cosseno de θ, certo? E y posso expressá-lo como r seno de θ, sim? Muito bem. Então vou calcular essa derivada aqui, né? A derivada de x de t seria menos r seno de θ e a derivada y de θ, disculpa, de θ sería r coseno g. O operador L sería a raíz de menos r seno de θ ao quadrado mais r coseno de θ ao quadrado, né? E sabemos que isso aqui vai ser r raiz de seno de θ quadrado mais cosseno de θ quadrado, certo? Então,
o operador vai ser simplesmente R. Sim? Agora substituímos esse operador L, né, na integral e ficaria a integral de L de θ, né? Porque a variável é o parâmetro θ, certo? Ou seja, seria L, seria substituindo L seria R vezes de θ, e o θ estaria entre 0 e 2π. Né? Logo, um funcional nesse caso seria um funcional de comprimento de curva, que seria 2π vezes R, né? Que seria equivalente a perímetro de um círculo. Né? Para calcular a derivada funcional, no es tan simple como calcular apenas a derivada de uma função normal. Quando eu tenho uma função f de x, certo? E eu quero derivar em função de x, né? O que normalmente faço? Eu considero a variável x e incremento um valor infinitesimal de x, né? Valor bem pequenino da variável, né? E aí calculo por limites a derivada. Agora, como funcional, como eu faria para ter uma função de funções, mas um incremento infinitesimal da função de x? Aí é mais complicado, né? É outra história. Não é tão simples assim para calcular a derivada, né? Então, na verdade, calcular a derivada de um funcional é um pouco mais extenso, né? Supondo que temos um funcional s igual a integral entre a e b de L de f de x e f derivado a x, dt, certo? A derivada do funcional, que estaria composta pela derivada parcial do operador L em função da função x menos a derivada em função da variável x, certo? E essa derivada seria, na verdade, a derivada do operador L em função da derivada da função, né? Ok? Essa seria a derivada de um funcional. Então, a demonstração dessa equação, dessa derivada, vamos fazê-la quando revisemos o conteúdo de Euler-Lagrange, tá? Mais para frente. Tá bom? Muito bom. Quando você calcula uma derivada, normalmente calculam para quê? Para otimizar, certo? Então, como optimizaria um funcional? Bom, se eu quero otimizar um funcional, o que faço? Calculo a sua derivada é igual a zero, certo? E daí posso descobrir qual é a função ótima, né? Para que serve essa função ótima? De infinitas funções, aquela função ótima, se eu passo pelo funcional, pela funcional, vou ter um S mínimo. Tá? Isso seria o ótimo. Então eu posso ter infinitas funções, mas essa aqui vai ser a única que vai otimizar um funcional. Vou garantir um funcional com valor mínimo. Então, se um funcional, por exemplo, fosse para propósito energético,
esse funcional mínimo garante que a energia consumida pelo sistema seja mínima. Tá vendo? Ok? Ou seja, com essa operação, estou descobrindo qual a função que minimizaria a energia do sistema. Aquela função ótima, ela vai produzir uma mínima ação, né? Se passa por esse, vou obter uma mínima ação, né? Ok? Então, o conceito de mínima ação seria basicamente o funcional resultante da função ótima. Tá? Ok? Agora, a função ótima também é chamada de extremal. Tá? Então, o extremal seria basicamente uma função ótima. Que vai ser uma função única. Tá? Vai ser única. Ok? E essa função ótima vai produzir uma mínima ação ao submetê-lo a um funcional. Tá? Ok? Ou seja, se eu tenho aqui ações, e aqui eu tenho a função, né? Funções. Se eu submeter várias funções aqui, vou ter diferentes funcionais, né? Aquele que der o funcional mínimo vai ser a função ótima. Tá? Será a função ótima. E essa vai ser uma solução única. Tá? Então, por exemplo, se quero calcular uma função que minimize o gasto energético do sistema, vai ser essa função. Tá? Outras funções vão produzir maior gasto energético do sistema. Uma pergunta frequente do estudante é a seguinte: o que acontece se calculo a derivada da ação em função de f de x igual a 0 e aquela função resulta uma função o máximo, né? Ou resulta um ponto de inflexão. Ou resulta no mínimo, né? Pergunta: nesse caso, existe mínima ação? Ou não? Na verdade, independente se essa derivada igual a 0 produz o máximo, ponto de inflexão ou mínimo, tá? Sempre vai optimizar, tá? Sempre optimiza. Então, por exemplo, um sistema que gasta energia, se eu calculo uma função que gasta o mínimo de energia para um sistema, certo? Vai gastar menos energia, independente se a função é o máximo, ponto de flexão ou mínimo. Não importa. Vai optimizar. Bom, para entender melhor, vamos fazer um exemplo. Aqui temos a fórmula da derivada de um funcional e aqui temos a equação de um funcional. Imaginem que eu tenho o seguinte funcional. Tenho S igual a integral entre A e B, que um funcional que seria f de x mais f derivado de x ao quadrado de x. Então, o que quero encontrar é a derivada do funcional e o extremal. Tá? Extremal que produz a ação mínima. Tá? Okay?
En primer lugar, identificamos o operador L, que sería ese aquí, ¿cierto? Operador L. ¿Tá? Então vamos calcular essa derivada aqui, depois igualamos 0 e calculamos o extremado. Tá? Vamos lá. Para calcular primeiro o termo deriva parcial de L em função de f de x. Tá? Ou seja, vamos calcular esse primeiro termo. Tá? Vamos calcular esse primeiro termo. A função L vai ser f de x mais f derivado de x ao quadrado. Tá? Olha só, estamos derivando em função de f de x. Tá? Então, L em função de f de x, né, vai ter uma derivada unitária, certo? Eu estou derivando essa função, né, com respeito a f de x. Sim? Mas essa função derivada ao quadrado não depende de f de x, certo? Depende de f derivado. Então, essa derivada vai ser 0. Sim? Ok? Muito bom. Vou calcular agora esse termo aqui. Tá? Vamos lá. Derivada parcial de L em função de f derivado. Tá? Olha só, estamos derivando em função de f derivado. Tá? Olha quem é L. L é essa expressão daqui. Tá? Faço a derivada desse termo aqui em função de f derivado de x vai dar 0, porque esse termo aqui não depende de f derivado. Tá vendo? Então vai ser 0 mais. Agora estamos vendo esse termo aqui, né? Esse termo sim depende de f derivado de x, certo? E a derivada vai ser 2 vezes a função, né? É como se estivesse fazendo o seguinte. Olha só, para quem não entendeu. Se utilizar variável auxiliar, vamos fazer o 1 igual f de x e o 2 igual f derivado de x. Sim? Então, se eu faço L derivada de L em função de f de x vai ser o 1, certo? O 1, né? O operador L vai ser agora o 1 mais o 2 quadrado, certo? A derivada desse termo em função de 1 vai ser 1, certo? Mais 0. Beleza? Agora, se faço essa outra derivada aqui, substituindo o variável auxiliar, vou ter derivada de L em função de U2. Né? U2 é a derivada de f. Tá? Aqui não depende de U1, então esse termo é 0. E aqui depende de U2. Então seria 2 vezes U2. Né? Agora, substituindo os 2, né, por f de x, essa derivada seria 0 mais 2 vezes f de x derivado. Tá? Ok? Muito bom. Agora vamos calcular esse termo aqui. Olha só. Esse termo completo aqui. Tá? Se eu calcular a derivada em função da variável x de quem da derivada parcial dele em função da f derivada de x. Tá? Ou seja, seria basicamente a derivada parcial de x dessa função daqui, né? 2 vezes f derivado de x. Mas olha só, essa função f depende de x. E estou derivando em função de x. Ou seja, vai ganhar uma segunda derivada aqui. Tá vendo? Ou seja, seria 2 vezes f de x, que já é derivada, certo? Mas por causa da derivada parcial de x, eu ganho uma segunda derivada. Sim?
Ok? Entonces termo aqui seria igual a 2 vezes derivada segunda de f de x, certo? Agora vou montar a derivada completa, né? Derivada completa da função, tá? A derivada completa do funcional seria a derivada parcial dl em função de f de x menos a derivada parcial da variável vezes derivada parcial dl em função de f derivada de x, certo? Seria 1, certo? Menos esse termo aqui, 2 vezes f derivada de f de x, desculpa, tá? Ok? Então, a derivada funcional resultou em 1 menos 2f de x, tá? Agora quero calcular o extremado. Para calcular o extremado, eu devo igualar a zero para achar a função ótima. Lembre que não estou procurando o x óptimo, estou achando a função óptima, tá? E aquela função óptima vai se chamar extremado. E aquele extremado, ao passar ótimo, né? Ao passar pelo funcional S, vai produzir uma ação mínima, né? Independente se essa derivada é igual a zero, seja o máximo, mínimo ou ponto de inflexão, tá? Se estamos trabalhando com um problema energético, o sistema vai consumir a menor quantidade de energia possível, tá? Muito bom. Vamos descobrir quanto vale essa função f de x, tá? Vamos definir os valores iniciais e finais, certo? A fronteira do problema, né? Vamos supor que o valor inicial seja para x igual a 0, f de 0 igual a 0. Então, e um valor final para x igual a 1, f de 1 igual a 1. Tá? Estou inventando esses valores de contorno, tá? Aí você vai ajustando de acordo com o problema. Lembrem que você precisa de um valor inicial e final para avaliar a integral, certo? Valor inicial, valor final. Tá? Então, isso aqui é inventado. Tá? Eu tenho 1 menos 2 vezes a derivada segunda de x, f de x, igual a 0. Então, 2f derivado de x vai ser igual a 1, certo? Ou seja, f derivado 2 vezes de x vai ser 1 meio. Tá? Agora, vou integrar em ambos os lados, aqui e aqui, dx e dx, né? Certo? Do lado direito, do lado esquerdo, vou ter f derivado de x. Do outro lado, vou ter x meio mais uma constante que vem da integral. De acordo? Agora, integro novamente para achar f de x. Certo? Dx, dx. Integro novamente. Do lado esquerdo vou ter f de x, que é a função extremal, né? A função que vai optimizar o funcional, certo? Seria o f ótimo, né? Vai ser x quadrado quarto mais a vezes x mais
uma nova constante produzida pela nova integral, certo? Mais b, ok? Aquele a e aquele b a gente termina com os valores iniciais e final, né? Ou seja, valores de contorno, tá? Por isso preciso valor de contorno inicial e final para calcular esse termo a e b, sim? Então, o valor inicial seria para x igual a 0, f de 0 igual a 0. Então, f de 0 vai ser 0 quadrado dividido por 4, certo? 0 mais 0 vezes a mais b. Daqui concluo que b igual a 0. Tá? Agora o valor final seria x igual a 1, com f de 1 igual a 1, ou seja que f de 1 é igual a quê? Bom, isso aqui é igual a 0, né? E seria 1 dividido por 4 mais 1 vezes a mais b que é 0 vai ser igual a 1. Ou seja, a vai ser 3 quartos. Logo, a função ótima de x é igual a x quadrado quarto mais 3 quartos x. Tá? E essa aqui é a função que otimiza o funcional. Tá? Ou seja, se fosse um funcional que calcula a energia gasta do sistema, essa função faria que o sistema gaste a menor quantidade de energia possível, né? Uma função ótima e essa função é única, né? Esse aqui é o extremal e aqui vou ter a ação mínima, né? Ação mínima. Então eu posso ter várias funções, né? Para a função matemática f1, f2, blá blá blá. E aqui posso calcular o funcional de cada função, né? Pode ter diferentes pontos, né? Mas no final, quem vai dar o mínimo de gasto de energia vai ser aquele f que a gente calculou, né? Certo? Aquele f que a gente calculou vai dar o gasto energético mínimo, tá? Então ele vai entregar a ação mínima e esse, como eu insisto sempre com isso, né? Insisto muitas vezes, é uma solução óptima única. Não existe mais, tá? É única, ok? Para entender melhor, vamos fazer o seguinte exemplo. Vou considerar uma pera com massa M, né? Que soltamos e deixamos cair livremente, tá? E ignoramos o atrito do ar. O objetivo é calcular a função óptima da altura em função do tempo, tá? Ou seja, o que queremos é calcular a altura no eixo Z em função do tempo, certo? Qual vai ser a curva óptima em que a pera vai cair no tempo? A medida que a pera cai e o tempo transcorre, certo? A pera pode percorrer diferentes caminhos, né? Durante o tempo. E apenas uma delas vai ser a verdadeira trayectória, que na verdade vai ser a trayectória óptima, certo? Essa seria a trayectória óptima, né? Então, para encontrar essa trayectória óptima, vamos utilizar o operador de Lagrange. O operador de Lagrange consiste na somatória da energia cinética do sistema menos a somatória das energias potenciais do sistema. No sistema,
vamos ter energia cinética, que seria 1 meio a massa da pedrinha vezes a velocidade quadrada. Como a velocidade está no eixo z, né? Menos energia potencial da pedra, que seria a massa vezes a aceleração de gravitação vezes a altura, que nesse caso seria z, né? Ok? Logo, nosso funcional seria a integral de 1 meio a massa z derivada ao quadrado menos mgz. Ok? Se queremos achar a trajetória óptima, a gente tem que derivar o funcional e igualar a zero, certo? Então calculamos a derivada funcional em função de z, certo? Lembrem que z vai ser uma função do tempo. É uma função, não é uma variável. Tá? Queremos achar a função no tempo que optimiza a queda da pedra. Tá? Ok? Então aquele z, na verdade, é uma função no tempo. Tá? Isso seria igual a derivada parcial do operador em função da derivada parcial da função z de t menos a derivada no tempo. ¿Por quê? Porque a função c que queremos calcular, a função óptima, depende do tempo. Tá? Depende do tempo, certo? A derivada parcial dl em função da derivada da função. A derivada da função seria a função c de t, a função que queremos encontrar. Tá? Y todo eso tenemos que igualar a 0. Derivada parcial dl con una función z para la primera parcela sería 0, porque no depende de z, depende apenas de z derivado. ¿Sí? La segunda parcela sería mgz. ¿Sí? Mgz a derivada en función de z sería mg. Mas como a força G está apontando para baixo e a gente definiu o eixo Z para cima, aqui esse sinal vai ser invertido e aqui também vai ser invertido. Tá? Ok? Continuando, vamos calcular agora essa parcela daqui. Então vamos manter a derivada no tempo de essa parcela daqui. Tá? Agora estamos derivando a função de z derivado, certo? Esse primeiro termo depende desse derivado. Né? Seria 2 vezes massa vezes z derivado dividido por 2. Né? Aí simplifica os dois. Né? Mas, agora se derivo esse termo em função de z derivado vai ser nulo, né? Porque não depende de z derivado. Sim? Então aqui seria menos mg menos derivada no tempo de mz derivado. Sim? Como aquele z depende do tempo, vai ganhar uma derivada. Sim? Aí. Ok? Logo, a derivada do funcional em relação à função z vai ser menos mg menos m z derivado duas vezes. E isso igual a zero.
Y como está igualado a 0, podemos eliminar o sinal negativo y podemos echar mg igual menos mz, derivado dos veces, ¿no? Mas como a masa é a mesma, podemos simplificar as massas, né? E isso aqui é basicamente a aceleração, né? Então a aceleração vai ser g, né? Então a aceleração seria menos g. A gente conclui que a derivada segunda de z vai ser menos g. Então fazemos o mesmo processo do exercício anterior para encontrar a trajetória ótima de z, né? Como a gente fazia, a gente integrava em ambos os lados, aqui e aqui, função de t e em função de t, certo? Por quê? Porque z depende de t. Tá? A posição da pedrinha depende do tempo. Tá? Aqui vamos obter o seguinte, vamos obter z derivado vai ser igual a menos gt mais uma constante. Mas aquela constante vai ser uma velocidade inicial. Sim? Ok? Então temos que velocidade vai ser uma velocidade inicial menos gt. Agora para achar um z, a gente integra novamente. A função extremal, ou a função que otimiza o funcional, vai ser menos 1 médio gt quadrado mais b0t mais uma posição inicial. Então, essa seria a trajetória ótima em função do tempo. Ao soltar a pedra, vai começar com uma posição inicial, né? Z0, né? À medida que cai e passa o tempo vai transcorrendo, certo? E a curva vai se deslocando, né? No tempo. E vai caindo, vai caindo, vai caindo em forma parabólica, certo? Então, a medida que a pedrinha vai caindo, vai formando uma trajetória parabólica, certo? Até chegar a um ponto final, né? Que seria esse aqui. Então, essa aqui corresponde à trajetória ótima, né? Certo? Então, se a gente avaliar outras trajetórias, né? Essas trajetórias vão ter um funcional maior ao funcional de z ótimo, certo? Ok? Isso quer dizer que se eu calcular o funcional de aquele S ótimo, né? E calcular o funcional daquele S1, S2, S3, S4 naquela outra função, eu teria o seguinte gráfico, né? Teria S, S2, S3, S4 provavelmente vão ser maiores do que o funcional da função ótima, né? Se aqui eu tiver o C ótimo aqui, né? O funcional vai ser o menor possível, tá? Menor energia possível, certo? Agora, se essa mesma pedra eu soltasse dentro da água, né? Por exemplo, no oceano, aconteceria algo bem curioso, né? Eu solto a pedra e teria uma curva parecida com esta aqui. Começaria com uma altura inicial de 0, faria a parábola que a gente calculou, mas em um instante aquela parábola viraria uma reta de inclinação constante. Por quê? Porque nesse intervalo a velocidade vai ser constante. Por que a velocidade vai ser constante? Porque o empuxo da água que afeta a pedra vai igualar a força de gravitação da pedra. Aí a força vão se equilibrar, a somatória de força vai ser nula, e se a força
a somatória de força é nula, a velocidade vai ser constante. Ok? Algumas considerações antes de terminar a aula de hoje. Basicamente, falamos sobre o princípio da mínima ação. Né? Isso quer dizer que todo extremado é único. Tá? É único e reflete o modelo de fenômenos físicos reais. Tá? Por quê? Porque a função óptima ou extremado representa o comportamento natural do sistema. Por quê? Porque todo sistema sempre busca pelo menor gasto energético possível. Lembrem-se que todo sistema vai tender sempre a maior entropia. Isso aqui é extremamente importante. ¿Por quê? Porque quando tem fenômenos físicos desconhecidos, a gente pode obter um modelo a partir do princípio da mínima ação. Certo? A gente pode obter funções óptimas. Né? E com aquelas funções óptimas, a gente pode obter modelos. Né? Modelos bem próximos de fenômenos físicos. Okay? Os funcionais e princípios de mínima ação são amplamente utilizados na física, né? Sobretudo na física clássica. Na física clássica podemos verlas no princípio de D'Alembert, podemos verlo no formalismo de Euler-Lagrange, podemos verlo también no principio de Hamilton. Y além da física clássica, a gente pode verla também na física moderna. Está bem presente, né? Sobretudo na teoria da relatividade, na mecânica quântica, né? E sobretudo na teoria de campos, ou também chamado modelo standard. Né? E com isso finalizamos a aula de hoje e até a próxima.